E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e bem-vindos ao canal Arte e Educação. Hoje começaremos a nossa segunda série a pedido de vocês, como fizemos em votação. E antes de começar, eu gostaria de dizer que esse vídeo não é sobre o realismo como movimento artístico, até porque já fizemos um vídeo como esse aqui no canal. Hoje vamos falar de um aspecto mais geral por trás desse termo, para aí sim envolver ele com a arte. Que fique bem claro que esse vídeo é uma leitura minha, isso não está nos livros de história da arte, ok? Mas acompanhe o meu raciocínio. Precisamos primeiro dar uma olhada no significado da palavra realismo. Pegando aqui a definição do site dicio.com, o realismo é sentido do real, apego à realidade, ao concreto, atitude prática de quem encara de frente à realidade, evitando que abstrações ou fantasias intervenham em sua conduta, senso comum, bom senso, enfrentar uma situação difícil com realismo. Ou seja, realismo se refere diretamente à nossa realidade concreta e às fantasias que costumamos ver nos filmes de hoje em dia ou em qualquer outra mídia fogem desse padrão. Entender a realidade é, portanto, uma forma sincera de tentar compreender o que acontece em nossa volta e, na arte, representar isso de forma fiel. Agora faremos outra pausa para voltar um pouco no tempo, em uma época em que os homens e as mulheres tinham muito mais pelo no sovaco e fugiam de dinossauros. Nessa época, os primeiros registros pré-históricos contavam um pouco de como era a nossa vida naquela época, com as caçadas, a vida em grupo e tudo mais. E mesmo que primitivos, esses rabiscos já esboçavam algum realismo referente ao seu cotidiano. Mesmo sem um curso de desenho, os encarregados de fazer arte rupestre tentavam representar o que viam e viviam nas paredes úmidas de cavernas. O realismo começou a ser usado a partir daí para retratar sua realidade, mas não era uma lei. Ele dividia espaço com outras formas de representações criativas, como essas daqui. Ao retratar a realidade, desde os seus aspectos físicos até os sociais, o ser humano aprendeu artisticamente, filosoficamente e de outras maneiras mais sobre o mundo e sobre si mesmo. Com o estabelecimento de culturas e religiões pelo mundo, a arte e o estilo realista foram moldados para servir aos seus propósitos. Mas algumas religiões na história restringiram o funcionamento das artes visuais de acordo com o que achavam que era correto para elas. No Antigo Egito, as figuras deveriam sempre ser desenhadas de perfil. No islamismo, a representação humana e animal é proibida e adotaram padrões geométricos. O realismo foi exultado durante a arte grega e principalmente a romana, mas na Idade Média houve regras que delimitaram novamente as artes e até fugiam do realismo. Logo, as figuras ganhavam formas curvas e magras, até um pouco engraçadas. Isso porque representar o ser humano como ele é foi considerado quase uma blasfêmia. Mas é aqui que está o pulo do gato. Quase nunca houve um realismo de fato na arte. Voltemos novamente à arte grega e romana, até mesmo para a egípcia e a pré-história. Aquelas figuras eram desenhadas daquela forma, em parte porque o cérebro humano ainda se mostrava muito limitado, mas também podemos ver traços que indicavam personalidade no estilo de cada pintor pré-histórico.
As pinturas nas paredes de tumbas do Egito eram daquela maneira não porque os egípcios não sabiam desenhar, mas sim porque era o seu estilo, era sua intervenção no real. Apesar da acurácia grega nas esculturas, havia um padrão de beleza e de harmonia ideal em tudo feito por eles. Suas esculturas e pinturas podem até ser realistas, mas expõem o que eles gostavam de ver nas pessoas, não da realidade da época. Já no Império Romano, o realismo como estilo foi seguido, e diferentemente da arte grega, as rugas e os demais sinais de envelhecimento apareciam nas esculturas. Mas o Império Romano caiu e o que restou nadou na onda do cristianismo, gerando o catolicismo. Eu sei que isso aqui pode ser muito chato de ouvir, mas é uma das coisas que complementam nosso entendimento desse estilo. Após a Idade Média, que contou com a influência da Igreja Católica em todos os seus séculos de existência, o Renascimento, o Barroco, o Romantismo e o Realismo, enquanto movimento no século XIX, marcaram momentos em que a fantasia e a imaginação se sobrepuseram à realidade e também à necessidade de retratar o mundo como ele o é, pois era o mais correto a se fazer em certos momentos. E sim, por mais extraordinários que os pintores renascentistas fossem, eles seguiam tratados e manuais de pintura que ditavam como suas obras deveriam ser, e algumas fugiam um pouco da realidade sim. Até o século XIX, retratar com tinta as pessoas era um hábito muito comum dos pintores, fora que muito desejável também. Figurava entre as encomendas mais populares o retrato pintado, e o realismo era novamente o padrão na pintura acadêmica e, portanto, canônico. O artista que representava bem o real era valorizado nas escolas de pintura e tinha melhores chances no duro mundo da arte. Em 1826, com a invenção da fotografia, ainda não havia a menor suspeita de que um borrão materializado numa superfície especial revolucionasse o mundo inteiro. Foi só com a popularização do invento e o barateamento da produção dos materiais envolvidos que o costume de ser fotografado se popularizou e começou a criar uma pequena economia. Aos poucos, os retratistas começaram a perder os seus lugares na mente do consumidor, e bem, essa foi a primeira vez que a arte morreu. Quer dizer, o que morreu foi essa utilidade da arte, porque todo o universo artístico se reinventou a partir desse momento. Mas isso fica para o próximo episódio. A questão é que uma ruptura foi criada na maneira de como víamos e entendíamos e nos relacionávamos com a arte, e, portanto, a criatividade, a fantasia e o absurdo se tornaram cada vez mais frequentes nas décadas seguintes. O simbolismo, as vanguardas europeias e a arte contemporânea tomaram o controle desse trem, que não tinha trilhos nem destino certo, e apenas uma coisa estava definida. Agora que mudamos, só nos resta mudar. No entanto, o realismo é como uma boia no oceano, que constantemente reaparece e afunda na água mais uma vez, e de vez em quando nós recorremos a ele para não nos afogar. E essa boia voltou à superfície novamente em meados do século passado, e não só ele, mas também os seus filhos, como o hiperrealismo na arte contemporânea. Parecia que o mundo tinha uma cabeça mais aberta e criar baseado 100% na realidade deixou de ser obrigatório na arte. Em verdade, tudo está tão fragmentado hoje em dia que podemos dizer que o realismo, enquanto estilo, nunca morreu.
e talvez nunca morrerá. Não enquanto houverem pessoas que se interessem pelo mundo à sua volta a ponto de querer transmitir o que vem numa tela ou em outro suporte. Bem, pessoal, é isso. Começamos com esse vídeo nossa segunda série, essa que é sobre o realismo, e continuamos com provavelmente mais uns 6 episódios até o final do ano. Lembrando, a série sobre arte contemporânea começou com um episódio refeito no início desse mês. Passem lá para conferir como ficou. Aos interessados, fontes na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê o like triplo e compartilha, porque deu trabalho para fazer. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto os meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. E passa lá no meu outro canal, eu falo sobre games e afins, talvez vocês gostem. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!